Então, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. A vida é uma bênção de Deus e é bonito, inclusive, vermos as partes dela, né? Uma mulher grávida, aguardando pacientemente, né, o filho nascer e o pai aí esperando ansioso. Um filho depois que nasce, né, a beleza da relação entre os pais e os seus filhos, a vida familiar. A própria criação, né? A beleza da criação. A criação é algo muito bonito. Olha, o clima está agradável, os passarinhos cantando. A vida é algo bonito. A vida é um dom do Senhor. A vida é uma dádiva, é uma criação do Senhor. E, inclusive, essa criação que nós esperamos que seja restaurada, que esperamos que seja renovada, para que um dia, em novo céu, nova terra, nós vivamos para sempre com o Senhor, já não mais com o mal presente. Só que no momento o mal está presente. E esse é um ponto que a gente não pode negligenciar. O racionalismo, ele trouxe um prejuízo para a igreja, o cristianismo de forma geral, porque o racionalismo, ele expurgou da vida da igreja tudo que diz respeito ao sobrenatural. Então, de um lado, surge o liberalismo, que nega, inclusive, até milagres do Senhor Jesus e tudo aquilo que Deus fez historicamente, mas também termina negando o outro lado, que é uma realidade que também deve ser considerada, porque ela não deixa de estar presente, é a realidade, né? Que é o fato de que o mundo jaz no maligno. E dentro de uma sociedade ocidental racionalista, parece que tudo que nós temos é o aqui e agora, né? Então, o teu inimigo é quem? Ah, é o chefe que é um saco. Ah, meu chefe é muito chato, ele é meu diabo, é o inimigo. Então, o mundo parece que ele tem apenas aquilo que é visível, é o aqui e agora. E o problema é que isso não é verdade. Que por trás da realidade visível, aquilo que você apalpa, aquilo que você desfruta, que nós vamos encontrar acidentes, vamos encontrar pessoas ruins, vamos encontrar problemas, catástrofes até naturais. Nós temos também algo real, mesmo que você não apalpe, que você não toque, que você não veja, que é o fato de que o mundo jaz no maligno. Significa o quê? Que existe por trás de tudo que nós vemos ainda uma atuação do diabo, que ainda dele tenha sido expulso do reino celestial e não pode nos acusar mais, mas ele ainda cria prejuízos e ainda causa danos. E é dentro da noção completa do que é a realidade que nós vamos para um texto que nós gostaríamos de hoje aprender, que é o texto de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós vamos fazer a leitura do versículo 10 até o versículo 18. Efésios 6, 10 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. O Senhor é bom, santo, justo e fiel. Verdadeiro é o Senhor. E nós buscamos em Ti, ó Deus,
tudo o que precisamos para lutar e vencer. O Senhor, ó Deus, nos deu a Tua palavra, que nos reveste como uma armadura e é para nós como uma espada, a fim de lutarmos contra os inimigos de nossa alma, contra o império do mal, que ainda está presente e ainda que não possa nos acusar, porque o Senhor Jesus nos justificou, pode causar muitos problemas, como nós vemos em todo o Novo Testamento, que aconteceu com os apóstolos, aconteceu com outros servos do Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração e nos conduza a entender a Tua palavra e aplicar à própria vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Observem que o apóstolo Paulo, ele tem uma visão da realidade que não é reduzida ao material. Olha, a realidade é isso aqui, são as pessoas que você vê, é o trabalho, é a vida. Não. Paulo entende que além disso, existe algo mais. E como ele tem a compreensão de que a realidade ela é formada de um mundo físico ou material e também um mundo imaterial, de um mundo visível, mas também de um mundo invisível, ele está preocupado com a igreja que ela esteja pronta para lutar. Ou seja, o seu adversário não é o chefe do trabalho, ou mesmo o seu adversário não são as pessoas que estão ao redor, ainda que elas possam ser instrumentos, mas há um adversário real que ele causa muitos danos, causa muitos problemas. E se você tem dúvida de que ele causa muitos danos, causa muitos problemas, o livro de Apocalipse, ele nos fala sobre a atuação de Satanás no mundo contra a igreja, inclusive. Lá no capítulo 12, ele fala do dragão que tentou devorar o filho, no versículo 5, mas não conseguiu. E diz o texto que ele, não conseguindo, se volta contra o povo do Senhor. E no versículo 17 do capítulo 12 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar. Veja, o dragão foi lutar contra alguém. Quem? Com os restantes da sua descendência, da mulher. No caso, como ele vai dizer agora, os cristãos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, Satanás, que aqui é figurado no personagem do dragão, ele vai lutar contra. Então, veja que é real. E Paulo está olhando para essa realidade. Herodes, quando Jesus ia nascer, Herodes tentou matá-lo. Não sei se vocês estão lembrados. Que ele, vendo que foi, inclusive, iludido ou enganado pelos reis magos, como são conhecidos, ele então foi até Belém, ou mandou ir até Belém, matar todas as crianças de 2 anos para baixo, que era mais ou menos o tempo do nascimento, do período em que Jesus havia nascido. Ou seja, Herodes tentou aniquilar o Filho de Deus. E em Apocalipse capítulo 12, ele não diz que foi Herodes, ele diz que foi o dragão. Então ele coloca Satanás por trás. Alguém mau fazendo um papel ou sendo um instrumento do próprio Satanás. E é isso que Paulo está nos dizendo. Ele está nos dizendo, olha, vocês têm que ser fortes. E tem que ser na força do Senhor. Por quê? Talvez você seja um cara muito malhado, talvez você esteja fazendo, os homens aí estejam fazendo exercício, ó o braço desse cara aqui, ó. Então, talvez você esteja fazendo academia, ficando bastante forte, mas eu quero dizer uma coisa, isso não vai resolver o seu problema na luta contra Satanás. Por quê? Porque ele não vai aparecer para você como um cara forte e que vai simplesmente bater na sua porta e dizer assim, eu vim fazer mal para a sua família, e quem é que vai resistir? E aí Marlon, todo, bombadão, diz assim, ó, aqui o homem, Então, não vai ser assim. O problema é que nós não estamos lutando contra pessoas apenas, mesmo que pessoas possam ser instrumentos de Satanás. Não é difícil nós vermos isso nos imperadores romanos, que Apocalipse, inclusive, vai apontar. Os imperadores romanos perseguiram cristãos, mataram cristãos, criaram muitos problemas para a igreja e Apocalipse diz que por trás deles estava Satanás. Eles eram como mulas, como bestas, como monstros que estavam a serviço de Satanás e por isso faziam tanto mal à igreja, inclusive sem nenhuma razão. Lembro-me de vendo um pouco sobre a história da igreja, um dos relatos é que um oficial romano,
ele chega a descrever sua perplexidade por não entender a perseguição dos imperadores romanos aos cristãos, pois ao investigar aquilo que estavam acusando sobre os cristãos, ele não encontrou nada. Não fazia nenhum sentido a perseguição aos cristãos, porque eles não criavam problema, não eram rebeldes, não eram pessoas que se negavam a pagar impostos ou coisas parecidas, eles eram pessoas tranquilas, que não criavam problema. Então, por que o homem está perseguindo, né? E alguns deles perceberam que havia muito mais uma questão pessoal do imperador do que qualquer outra questão. Por quê? Porque Apocalipse nos diz, por trás está Satanás. E o propósito dele era só destruir. Não precisa de uma razão para isso. Ele simplesmente quer destruir o povo de Deus. E Paulo, então, ele diz, olha, vocês precisam estar fortalecidos, mas fortalecidos no Senhor. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, é preciso ser forte, um homem forte é preciso. E até uma mulher forte. É preciso ser um homem forte ou uma mulher forte, mas a academia não vai resolver o seu problema. Satanás não vai lutar contra você por questões de forma física. Ele vai atacar de outras formas. Portanto, o cristão precisa estar forte, mas no Senhor e conforme Deus nos dá a capacidade e a força para lutar. E ele diz então como a gente deve estar preparado. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então observe que o diabo ainda está causando problema, ainda há ciladas. Ou seja, ele foi expulso da região celestial? Sim, foi expulso da região celestial quando Jesus Cristo venceu o diabo na cruz. Então o diabo já perdeu o seu posto de acusador. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra Satã, que é uma palavra hebraica, é a palavra acusador. E a palavra diabolos, que é a palavra grega, é sinônimo de Satã. Então, na verdade, são dois nomes, porque um é hebraico, o outro é grego. E ambos significam acusador. O papel... De capeta, quer dizer o quê? Aí é bem aportuguesado. O capiroto. O capiroto, o capeta. Aí são... É lá do norte. Aí são nomes daqueles. Nomenclaturas culturais. Mas Satã e diabolos, de fato, são duas palavras que apontam para a mesma pessoa, que é o diabo como acusador. Ou seja, qual é o papel dele? Acusar. Você vê isso em Zacarias capítulo 3, em que aparece o diabo como um advogado de acusação, acusando o povo de Deus por causa dos seus pecados. Porque, de fato, todo homem é pecador. Há alguém aqui que nunca errou? Então, o diabo, o que ele fazia? Ele acusava. Olha, ele errou. Deus tem que julgar, tem que condenar. Ela errou. Olha, tem que julgar e condenar. Então, o negócio dele era dizer assim, Deus, o Senhor tem que destruir eles, porque eles erraram. E, de fato, ele estava certo. O ser humano pecava. Mas Jesus Cristo pagou a nossa dívida. E aí, onde é que está? Ele perdeu o posto. Tanto é que em Apocalipse diz assim, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Tá vendo? Apocalipse usa os dois nomes, porque são sinônimos, um é grego, outro é hebraico. O sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso, aí vem o termo, que é a tradução, na verdade, dos dois nomes. E foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Por que ele acusava diante de Deus? Porque Deus é o juiz. Então, Deus é o juiz. O advogado de acusação tem como propósito? Acusar. Tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Fica implicando até que a pessoa seja condenada. Então, ele perdeu esse posto. Então, você até pode dizer assim, que coisa maravilhosa. Satanás não pode me acusar. Eu sei que eu sou um pecador, mas eu me escondo em Cristo. Meu refúgio é o sangue do Cordeiro, que tira meus pecados. Nele fui lavado. E toda a convicção da justificação que Paulo diz em Romanos capítulo 5. Temos paz com Deus por meio da justificação em Cristo Jesus. Então você fica em paz. O diabo já não pode acusar. Por quê? Porque Jesus Cristo nos justificou como advogado de defesa e como sendo o próprio sacrifício. Todavia, não significa que ele não causa problemas. Porque o próprio Apocalipse diz que ele foi lançado à terra e começa a causar problema. Tanto que nós lemos em Apocalipse isso.
E para que você esteja preparado, ele diz, olha, vocês precisam se preparar. Observe que a linguagem é de uma guerra. Não é a linguagem de quem está no piquenique, não é a linguagem de quem está passeando, não é a linguagem de quem está no jantar, no casamento, não é a linguagem de quem está num ambiente agradável, tranquilo. É uma linguagem de quem entende que a realidade ela se constitui numa grande guerra em que Satanás ele está lutando contra o povo de Deus e o povo de Deus precisa estar pronto para lutar contra ele porque ele está constantemente atacando. Ainda que não significa, olha, que ele esteja o tempo inteiro e em todo lugar. Por quê? O diabo não é onisciente, o diabo não é onipresente, o diabo não é onipotente. O diabo tem todas as limitações que uma criatura tem. Então ele só pode fazer aquilo que cabe a uma criatura. Mas todavia, ele com seus anjos, porque obviamente ele não age sozinho, senão ele não conseguiria fazer isso no mundo inteiro, ele cria problema. Lembre que lá em Jó, o que Deus pergunta? De onde você vem? Né? Satanás diz assim, venho de rodear a terra e ver o que está acontecendo por lá. Então ele não está em todo lugar, ele precisa ir atrás e ver. Mas ele, com os seus ministros, vão criando problema. E ele usa, inclusive, personagens físicos também, que são seres humanos, que vão sendo instrumentos para perseguir a igreja, perseguir o povo de Deus. Então você precisa estar revestido com a armadura. Então, por favor, não saia daqui correndo e vá buscar no Instituto Ricardo Brenan uma armadura medieval. De jeito nenhum. Você precisa estar revestido com a armadura para lutar contra um ser espiritual, que é real. Também não vá, eita, bati o dedinho na coluna, na mesa, na cadeira. Isso foi o diabo que fez isso aí. Que triste, né? E aí ele é acusado de tudo. Então, por favor, também não, é claro que não. Então, nem tudo que acontece de ruim com a gente significa que seja o diabo. É porque nós somos pecadores, o mundo é um mundo fragilizado pelo pecado, os problemas da vida aparecem pela própria realidade debaixo do pecado. Todavia, o diabo também causa problemas. Então, nem podemos ignorar a existência dele. Não, aqui é tudo entre nós mesmos. Então, se tem alguém causando problema, eu vou lá e resolvo logo o problema com aquela pessoa e deu. Não tem mais. Mas tudo que resta é isso aqui, né? Não é assim. Não é verdade. Existe sim forças espirituais que Paulo diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E o interessante é que Paulo foi preso várias vezes. E ele mesmo assim diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue. Ele poderia dizer, a nossa luta é contra esses oficiais romanos que não param de perturbar a gente. Bom, Paulo era judeu, então tinha problemas relacionados ao judaísmo também. E sendo cristão e perseguido pelos próprios judeus, ele poderia dizer, o meu problema são os judeus, os judaizantes, os judeus fariseus, o meu problema são os oficiais romanos, meu problema são essas pessoas. É interessante, ele não diz isso. E ele teve problemas com essas pessoas. Paulo foi preso mais de uma vez, Paulo sofreu perseguição várias vezes, e ele não acusa essas pessoas de serem a causa primária dos problemas. Não é interessante isso? Porque Paulo entende, e devemos compreender que Deus deu a ele esse discernimento e a própria revelação, que por trás deste mundo físico que nos persegue e que tenta nos impedir de pregar a palavra, de fazer a obra, de viver a vida para a glória dele, que quando você diz assim, eu vou fazer tudo certinho, e aí vem uma peste de um tentador e começa a te atrapalhar para você fazer tudo errado, e aí você não sabe de onde vem isso aí, Paulo diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Olha como ele chama as forças espirituais do mal. Ele chama de dominadores deste mundo. Ou seja, a atuação deles é forte. Porque se eles são dominadores deste mundo, a atuação dele no mundo é muito forte. Ou seja, ele pode atuar nas pessoas, usar as pessoas e criar muitos problemas para os servos de Deus neste mundo. Ele tem condições de fazer isso. Por quê? Porque eles são dominadores. Eles dominam sobre este mundo que jaz no maligno, né? Dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então são seres espirituais. Tendo em vista que são seres espirituais e que vão criar problema, vão tentar atrapalhar muito a vida da igreja, a igreja precisa estar pronta para isso. A minha pergunta para você, você está? Você sabe como lutar contra as forças espirituais do mal? Como resistir aos ataques? Você sabe? Não é para você viver amedrontado. Eita, vi um vulto ali, ó. Não, pelo amor. Não é isso.
é a realidade de que nós sofremos diversos ataques, que são ataques de um mundo mal, que pode ser também Satanás, as próprias tentações. Jesus foi tentado por quem? Pelo próprio diabo. Lembra? Mateus capítulo 4. Jesus foi tentado pelo próprio diabo. Tentações. E nós temos muitas coisas ruins que podem acontecer, como nós vemos em Apocalipse, que vem como causa primária o próprio diabo. Então, como você vai reagir a isso? Como é que você vai lidar com uma realidade má que quer que você faça tudo de errado, que quer destruir a sua família, que quer destruir a sua vida, que quer destruir a sua fé, que quer que você não olhe para Cristo, que você simplesmente desanime e desista, que quer que você não caminhe com a igreja, que você se decepcione e diga que nunca mais vai para a igreja, que quer que você simplesmente olhe para os problemas de tal modo que simplesmente, sabe uma coisa, Deus não me ama, não quer saber de mais nada e segue a vida conforme a sua vontade, que quer que você dê a louca e diga assim, agora eu vou chutar o pau da barraca e fazer tudo o que der na telha. Então tudo isso é ruim, tudo isso é mal e destruirá a sua vida. Então como é que você lidará com isso aí? Você sabe como lidar com os problemas que aparecem e que precisam ser tratados como questões sérias, com questões também de cunho espiritual, porque tem a ver com a forma como você olha para a realidade, como a questão do pecado, a questão de como reagir ao pecado, a questão de como reagir às pessoas quando estão pecando, como lidar com isso. São questões espirituais, são questões reais. Então, como você lida com isso? Você sabe lidar com isso? Então, Paulo vai nos dizer o que fazer. Veja que a partir do versículo 13, Paulo vai falar. Vamos lá. A partir do versículo 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então veja que há dias maus, dias piores. E veja que é temporário, não é uma coisa constante. Isso é um alívio de Deus para nós. Que as nossas lutas, elas não são uma constante de tal modo que a gente termine sucumbindo à pressão. Não aguento mais, é insuportável. Deus dá momentos de alívio, Deus dá momentos de trégua para a gente suspirar, respirar fundo e seguir com mais tranquilidade. E uma vez que você lute e vença, você estará mais forte, você está mais experiente. Uma pessoa que luta, que tem uma guerra e ela volta bem, ela não está mais forte, ela não está mais preparada, está mais experiente. Então, você vença e permaneça inabalável. Então, veja que o objetivo é que você viva a vida e consiga perseverar até o fim. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é importante ir até o fim. Então, para que você persevere até o fim, você precisa estar pronto. Para você não ficar perdendo batalhas a ponto de um dia, quem sabe, perder até a guerra. Então, perseverar até o fim. Confiando no Senhor, claro, sempre confiando no Senhor, porque o Senhor batalha por nós também. E aí vem aqui as partes dessa armadura, que Ele quer que você ponha, para que você esteja pronto para os dias maus e seja firme e permaneça inabalável. Então, versículo 14 diz a primeira parte: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A primeira parte é você colocar a verdade, cingindo-se dela, como quem está colocando já uma roupa, certo? Então, é aquele que está se preparando para a batalha, está colocando as partes de uma roupa. Então, a primeira coisa que ele está colocando é se cingindo com a verdade. Então, veja, como foi que Jesus venceu Satanás? Vocês se lembram? Com a palavra de Deus. Veja que é interessante que Jesus não tinha uma espada, Jesus não rodopiou, Jesus não fez confusão nenhuma. Jesus, do jeito que ele costumava estar, ainda que Jesus teve momentos mais que ele estava realmente mais furioso, né? Foi o caso lá de expulsar as pessoas do templo, né? Que ele estava realmente furioso com o que eles estavam fazendo com o templo do Senhor. Mas ali Jesus estava calmo. E Jesus não fez nada demais além de usar a palavra de Deus. Ele venceu com a palavra de Deus. Ele venceu falando a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O diabo veio com uma tentação, Jesus rebateu com a palavra de Deus. Rebateu com a Escritura. Ou seja, a nossa arma contra Satanás é fundamentalmente a Escritura. Nós vamos ver que todos os elementos da armadura apontam para a palavra de Deus. Todos eles.
Isso já deve até lembrar você o seguinte: não tenha medo do diabo, como quem diz assim, o diabo pode aparecer de repente e bater em mim. O diabo pode me fazer um mal. Olha, se Deus permitir ao diabo fazer algo como fez a Jó, vocês lembram da história de Jó? E no caso de Jó, Deus realmente deixou, foi uma liberação de Deus com um propósito. Deus estava trabalhando a vida de Jó, algo muito grande estava para acontecer, tanto na vida dele, quanto por meio da vida dele, e Deus deixou que o diabo tirasse tudo o que ele tinha, e até mesmo quase a família toda. Aconteceu, mas Deus autorizou com um propósito. E se um dia Deus permite, então, que o diabo faça alguma coisa, lembre-se, tem um propósito. Tem um propósito. Então, não é para ficar com medo dele fazer uma coisa ruim, porque só vai acontecer se Deus tiver um propósito e quiser deixar que isso aconteça. Mas, então como é que você vai vencer? Vencer com a palavra. Não é de outra forma, é com a palavra. Por isso que o conhecimento de Deus é tão importante. Você conhece Deus? Você conhece a palavra de Deus? O quanto você lê a palavra de Deus? O quanto, se nós fizéssemos perguntas aqui sobre a palavra de Deus, o quanto você saberia? Eu não me refiro nem a perguntas secundárias sobre detalhes de nome de um personagem ou outro que não é tão conhecido, mas eu me refiro a todo o coração da Escritura, que nos mostra as promessas de Deus, que nos mostra a obra redentora, que nos mostra o ser de Deus, que nos mostra como devemos esperar em Deus, que nos mostra a redenção e todo o nosso relacionamento com Deus como deve ser. Você conhece? Porque naquele dia em que colocado no seu coração dúvida, mas será mesmo que Deus se importa com a gente? Será mesmo que nós vamos ser salvos? Ou será mesmo que isso vai ser assim? E surgem aquelas dúvidas do coração e você não sabe, de repente, se vai ser ou não vai ser, porque surgiram dúvidas. Naquele dia você precisa ter um conhecimento da Bíblia. Porque foi exatamente assim que Satanás derrubou a Eva. Lembra que ele colocou dúvida? Mas foi assim mesmo que Deus disse? E também foi assim que o diabo se chegou para Jesus. Ele chegou para Jesus e disse, olha, você não é filho de Deus? Então faz isso. Então ele colocou dúvidas, ele colocou a tentativa de minar as bases. E Jesus respondeu com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a nossa armadura, fundamentalmente. Vestindo-vos com a couraça da justiça. Ou seja, também, por meio da Escritura, nós nos revestimos da justiça de Cristo Jesus. Porque não é porque eu sou bom. Eu estou na igreja porque eu sou melhor do que você. Não. Nós somos cristãos porque cremos em Cristo. E Cristo nos justificou, e nós cremos isso. A certeza da justiça em Cristo Jesus é fundamental para nós andarmos tanto com tranquilidade, sabendo que se alguém porventura pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, 1 João, capítulo 2, versículo 1, como também para que a gente não se orgulhe de si mesmo, para que alguém não saia de narizinho empinado, se achando melhor do que os outros por aí, porque no final das contas é tão pecador quanto qualquer outra pessoa. Todavia, confia na justiça de Cristo que está disponível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se achega a Jesus como quem se achega a um advogado e diz assim, olha, eu estou no banco dos réus. E a situação está preta, porque a minha vida foi terrível. E eu não tenho ninguém para me livrar do juiz, porque ele é justo. Ele não adianta comprar, porque ele não vai se vender. Não adianta enrolar, porque ele não se engana. Não adianta mentir, porque ele conhece todas as coisas. Ninguém consegue enganar esse juiz. Eu estou enrascado. O que eu faço? E recorrer a Cristo como um advogado fiel e verdadeiro, que realmente nos apresenta a Deus justificados por sua justiça. Então é importante eu me vestir da couraça da justiça, porque ela é uma proteção forte e suficiente para me guardar dos ataques de Satanás, que sempre querem colocar dúvidas ou mesmo ainda ousar nos acusar por causa dos nossos pecados. Porque, infelizmente, mesmo depois de cristãos, ainda cometemos erros e, por isso, Satanás ainda pode ousar acusar-nos para balançar as nossas bases e nos fazer até, quem sabe, desistir. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, pastor, eu fiz isso de errado, faz aquilo, não dá para mim não, acho que eu não sou cristão, e isso, aquilo, aquilo outro. Aquela pessoa olhou para a sua vida e não olhou para Jesus. Essa pessoa olhou para seus erros, mas não olhou para Jesus. Ela olhou para a sua miséria, mas não olhou para a justiça de Jesus. Ela conseguiu
ela deixou que aquela dúvida entrasse no seu coração a tal ponto que, em vez de ela confiar na justiça de Cristo, ela passou a se render à miséria de uma vida que ainda tem falhas, ainda tem erros. Então, é fundamental nos vestir da couraça da justiça, que nos é revelado por meio do Evangelho. Por isso que sempre vai apontar para a Escritura Sagrada. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Veja, sempre Evangelho. O Evangelho que é as boas novas de que o Messias, Filho de Deus, chegou, que a salvação nos foi dada por meio de Cristo Jesus, graciosamente. Portanto, tem a ver com a palavra de Deus. Como é que você conhece o Evangelho? Tem outro jeito? Você não conhece o Evangelho de outro jeito. Você só conhece o Evangelho por meio da palavra de Deus. Então, o Evangelho da paz, por meio da qual nós temos paz com Deus, é a palavra de Deus que nos é revelada. Embraçando sempre o escudo da fé. Veja, o escudo por quê? Você só tem o escudo se você for atacar. Se você não for atacar, você não precisa de escudo. Você não vai de escudo para um piquenique, como nós falamos, pescar na praia. Você usa o escudo numa guerra. E pensando no ataque, então você precisa defender. Então, o escudo é para se proteger de ataques. Então, é para embraçar o escudo para poder estar firme, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então veja que ele ataca, é real. E a igreja precisa estar atenta a isso. É interessante como a igreja não percebe em nossos dias que ela vive ainda uma realidade que é físico, espiritual, é material, mas também espiritual. Ela terminou se deixando levar pelo racionalismo, como nós já falamos, que desde o século XIX vem aí minando as bases do cristianismo, e na Europa praticamente o destruiu completamente. Mas a realidade é que o diabo está por aí sim. E, por exemplo, quantas vezes relações são minadas dentro da igreja, quantas pessoas terminam deixando que a igreja sucumba a uma vida social banal. Igrejas que são sustentadas ou são conduzidas à base de café, almoço e janta. Se você não fizer um café da manhã, as pessoas não vão, um almoço as pessoas não vão, uma janta as pessoas não vão. Ou seja, a igreja virou um clube social que vai entreter pessoas no final de semana, porque elas querem comer e o Deus delas é o ventre, e então a igreja precisa constantemente estar fazendo coisas para agradar as pessoas. Por quê? Porque elas não conseguem entender o que é o cristianismo, e o cristianismo não é isso. E então são presas fáceis do diabo, são simplesmente instrumentos até para prejudicar outras pessoas. Isso não é incomum. Então é preciso o quê? Ter o escudo para se proteger, ou seja, estar consciente do que a palavra do Senhor nos diz, porque o escudo da fé é a fé em alguma coisa, não é a fé na fé. Eu creio. Aí tantas pessoas dizem assim, eu creio que vai dar tudo certo na minha vida, né? Já ouviu falar isso aí? Ou você já disse isso aí, né? Eu creio que fulano vai ficar curado. Eu lembro isso eu até já citei, nas visitas pastorais em outra região, em que pessoas estavam muito enfermas, realmente você via que a situação era para a morte, e um grupo evangélico havia passado antes, né? Pessoas que estavam, igrejas de bairro, e as pessoas costumavam visitar, não necessariamente, inclusive, pastores. E essas pessoas, quando passavam na casa dos enfermos, normalmente oravam e profetizavam a cura dessas pessoas. E essas pessoas estavam numa situação tão crítica que a morte era iminente. E depois ele chegava e eu via um monte de profecias e promessas, aquela pessoa morria. Passava um tempo, ela morria. E aí? Promessas falsas, mentiras. O que é isso? Uma fé na fé. Quem disse para aquelas pessoas que Deus ia curar aquela pessoa? Em vez dela se preocupar em pregar o evangelho para que aquele que está moribundo, para que aquele que está realmente enfermo e está próximo da morte, pudesse ter esperança, pudesse realmente ter os seus últimos dias olhando para Cristo e viver os seus últimos dias com esperança. E em vez de esperança verdadeira, deram esperança falsa. E toda a família, obviamente, fica revoltada. Conheci famílias revoltadas com os cristãos, com os evangélicos, por causa de promessas falsas. Então não é uma fé na fé, é uma fé em algo verdadeiro. Quando ele diz o escuro da fé, ele está falando de algo verdadeiro. O que é
o alvo da fé aqui? É a palavra de Deus, as promessas de Deus. Você conhece as promessas de Deus? Deus nunca prometeu que você fosse rico, mas tem gente aí que acha que se der ofertas grandes na igreja vai ser rico. Deus nunca prometeu isso, mas Deus prometeu cuidar da gente. Prometeu sustentar-nos, não abandonar-nos. Isso Ele prometeu. Então veja aqui, falsas promessas vão levar você a práticas erradas e falsas esperanças. Promessas verdadeiras vão fazer você descansar, como por exemplo quando Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, súplica com ações de graças. Então, se você confiar em Deus, confiar nas promessas dele, o que ele diz? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então, é para ter uma confiança, uma fé nas promessas do Senhor. Promessas verdadeiras. O que Deus prometeu? Ele prometeu isso, então confie, porque Deus é verdadeiro. Tanto que a Escritura diz assim, aquele que precisa de sabedoria, teve algum momento da sua vida que disse assim, eu queria tanto sabedoria para agir de forma agradável a Deus, para ser um bom pai, uma boa mãe, para fazer as coisas certas, para ser uma bênção no meu trabalho, para tomar atitudes e decisões corretas, eu quero sabedoria. O que é que a palavra de Deus nos diz? Peça a Deus. Mas veja, olha como ele fala que a gente deve pedir a Deus. Se porém, Tiago capítulo 1, 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Veja, a promessa, é uma promessa. Ele está dizendo que você pode pedir que Deus vai te dar, então é uma promessa. Que a todos dá e nada lhe impropera. Então Deus não vai negar. Deus não vai negar sabedoria para quem pede de jeito nenhum. E ser-lhe-á concedida. Peça, olha, vem um porém com fé. Peça com fé. É exatamente isso aí. Fé em quê? Fé nas promessas de Deus. Fé em Deus. Fé naquilo que Ele revela. Fé naquilo que Ele prometeu. Você crê na palavra de Deus? Sim. Você crê na promessa de Deus? Sim. Mesmo que tudo seja contrário? Sim. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, se você duvida, eu vou pedir sabedoria, mas será que Deus dá mesmo? Então, ele está dizendo aqui, olha, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, se você nem tem confiança nas promessas do Senhor, então por que Deus lhe daria? Né? Abraão, quando Deus prometeu que daria um filho da Sara, no início, quando ele chamou, Abraão tinha 75 anos. Sara, 65. Já era difícil se pensar em ter filho com essa idade. E depois, avançando mais a idade, Abraão chegou, e foi quando ele teve um filho, a 100 anos. Então, com 99 anos, Abraão recebeu a promessa. E Hebreus diz assim, que Abraão, apesar de ver que as condições eram completamente contrárias, que o corpo dele não podia mais ter filhos, que a esposa dele também não podia ter filhos, inclusive sendo ela estéril, eles não tinham condições, mas diz assim, mas ele acreditou, ele creu na palavra de Deus. E por isso Deus o justificou, foi imputado isso para a justiça. Então, o escudo da fé é a confiança nas promessas do Senhor. Deus prometeu, então está prometido. Deus falou, está falado. Deus não mente. Então confie nas promessas do Senhor. Mas não invente promessas. O que Deus prometeu está na palavra. Então não invente coisas que não estão aqui. Tá certo? Para você não ficar com uma falsa esperança que não existe. Portanto, tomai também o capacete da salvação. Ou seja, o capacete que vai proteger-nos das investidas também. Como nós falamos sobre as dúvidas, tudo aquilo que pode prejudicar a nossa caminhada cristã. A certeza das promessas de Deus sempre serão fundamentais para que, diante das dúvidas, a gente possa responder, as dúvidas que são trazidas para nós, possamos responder com convicção. Se a Eva tivesse dito assim, Deus disse isso, e ponto final, ela não teria comido do fruto. Não teria. O que foi que Jesus fez na tentação de Satanás? Eu repito, ele respondeu com firmeza. O Satanás disse, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Jesus disse assim, é assim, ponto final. É assim, ponto final. É assim, ponto final. Então o que Satanás fez? Bom, o cara tem tanta convicção que eu não tenho que fazer nada. Então, Satanás olhou para o Senhor Jesus, viu que não tinha o que fazer, foi embora. Ele venceu. Por quê? Porque Jesus tinha o quê? Convicção, certeza. Ele confiava realmente na palavra do Senhor. Ele não tinha dúvida, será que é? Mas será que Deus vai fazer mesmo?
Será que é assim? Eu não sei. E se não for? Então, se há dúvida, não há convicção, portanto, é o oposto. E o livro de Hebreus, no capítulo 11, nos fala sobre isso como um perigo. Ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. No versículo 6 ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então veja que é preciso ter convicção, é preciso ter certeza, certo? E no finalzinho, a última parte da armadura, ele diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, veja que tudo que ele fala na armadura aponta para a palavra de Deus, por meio da qual nós temos conhecimento da verdade, porque ela é a verdade. Nós temos fé, porque é nela que nós devemos confiar. Por meio da qual nós nos protegemos e recebemos também a justiça de Jesus, porque é nela que nós conhecemos a Cristo. Tudo aponta para ela. E com o que? Ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica. Então veja, nós precisamos estar prontos para a batalha por meio do conhecimento da palavra do Senhor. E por meio do conhecimento da palavra do Senhor, em oração, para que na dependência do Senhor a gente esteja pronto para lutar e vencer as batalhas da vida. Você está pronto para lutar e vencer? Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, é importante que nós estejamos firmes nela. Você está? Então, quando aparecerem os desafios dentro de casa, na rua, no trabalho, na escola, tudo que você vai precisar enfrentar, você precisa olhar, peraí, mas o que a palavra de Deus diz sobre isso aí? É assim que você deve pensar. O que a palavra de Deus diz? Eu devo me calar, eu devo falar. Eu devo agir, reagir, eu devo ficar quieto. Eu devo fazer assim ou assado. O que a palavra de Deus nos diz? E você ter o conhecimento, pelo conhecimento, saber o que fazer. Saber o que fazer. Por quê? Porque nesse mundo nós temos muitas lutas, e é verdade. Nós sempre estamos lutando. E nessas lutas nós precisamos estar prontos para combater o bom combate do Senhor e vencer as batalhas. Então, vença as batalhas no Senhor. Porque é no Senhor que nós vencemos com o nosso adversário, os inimigos de nossa alma, que tentam nos afastar do Senhor, que tentam nos fazer desistir da caminhada que nos levará à vida eterna. Porque a caminhada com Cristo é a única que nos levará à vida eterna, ao desfrute de uma relação, de uma comunhão com Deus para sempre. Então, precisa estar firme no Senhor. Vista-se da armadura de Deus, por meio da palavra do Senhor, e Deus, então, estará ali com você, batalhando contra as forças do mal. Vamos orar, então. Senhor Deus amado, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado por Tua graça e misericórdia, e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Abençoe-nos, Senhor Deus, fazendo-nos botar em prática, aplicando a nossa vida toda a Tua palavra, para que a gente possa se alegrar no Senhor e vencer as batalhas em Teu nome e para a Tua glória. Abençoa o Teu povo para estar forte e a gente possa se alegrar nisso. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém.